Olá, seja bem-vindo de volta ao nosso canal. Meu nome é Fábio Boer, eu sou jornalista, mestre em comunicação e consumo. E quem nos acompanha aqui sabe que muitos dos nossos conteúdos são focados numa crítica bastante contundente em relação à esquerda, em relação ao PT, em relação ao Lula. Dias atrás, um consumidor, eu chamo consumidor porque eu não gosto dessa palavra fã, inscritos, eu acho que toda pessoa que assiste alguém ou algo pelas redes sociais é um consumidor de informação porque vai usar aquela informação para algum fim, né? Ou aprender, ou influenciar outras pessoas, ou tomar algumas decisões. Então ele está consumindo para alguma finalidade própria, para algum benefício próprio. Então, esse consumidor me escreveu fazendo uma certa crítica, perguntando por que eu falo, por que eu escrevo tanto contra o PT, tanto contra a esquerda, tanto contra o Lula, enfim, questionando a minha posição. E aí eu vou explicar para você agora, e eu acredito que essa explicação pode ser usada aí num momento oportuno para você também marcar sua posição e, quem sabe, usar esse argumento para influenciar outras pessoas. Então é muito simples, a gente vai fazer uma analogia, eu chamo isso de remover entulho. O Brasil, desde lá o período da redemocratização, o que eles chamam de pós-ditadura, que foi quando o Tancredo morreu, assumiu aquela coisa chamada José Sarney. Dali para frente, o Brasil foi sendo demolido, como se fosse uma casa. O Brasil foi sendo demolido até atingir o estágio de uma velha casa cheia de escombros, uma casa inabitável, uma casa em péssimas condições. Então, depois da redemocratização, né, a gente teve ali Sarney, a gente teve Collor, a gente teve Itamar, a gente teve Fernando Henrique. Aí tivemos 2 mandatos desse péssimo cidadão chamado Lula. Depois tivemos a Dilma, tivemos o Temer, o Bolsonaro e agora de volta esse fantasma, essa coisa horrível que domina a política brasileira nesse momento. Então, nesses quase 40 anos, o que a gente viu, excetuando-se aí o período do Temer e do Bolsonaro, o que a gente viu foram políticos simplesmente destruindo o Brasil. O Temer e o Bolsonaro tentaram fazer algumas reformas, mas o sistemão voltou, recontratou o mestre de obras, que vocês sabem quem é, e esse mestre de obras recrutou novamente os empreiteiros, né? Literalmente os empreiteiros estão de volta. E essa turminha destruiu a terra, destruiu a casa chamada Brasil. É uma casa em total estágio de demolição e o que a gente precisa fazer é reconstruir essa casa. Como eu disse, essa tentativa foi feita num prazo curto com o Temer e depois 4 anos com o Bolsonaro, mas aquela empreiteira destruidora de bens voltou e retomou a destruição, a demolição. E agora a gente vê o Brasil em escombros. E para a gente poder reerguer uma nova casa, a gente precisa simplesmente remover o entulho que está ali. Não dá para a gente falar em projeto se a gente não tirar aquele lixo que hoje ocupa o terreno, né? Essa pessoa, esse consumidor, disse que eu não trago proposta. A proposta é essa, objetivamente, a gente precisa remover o entulho para poder começar uma nova obra, para poder reconstruir o Brasil. E quando eu digo remover o entulho, é tirar de cena, não dar mais espaço para gente como Lula, como Renan Calheiros, como José Sarney, como essas coisas horríveis que hoje ocupam uma cadeira tão importante como é a do Supremo Tribunal Federal. São pessoas que realmente constituem um amontoado de lixo ideológico, de lixo moral, pessoas que compõem o que eu chamo aí de entulho. Então, a saída, a nossa proposta é, primeiro, remover esse entulho para que a gente possa reconstruir a casa. Repetindo, a gente iniciou em 2019
2017 esse processo, quando a Dilma foi impedida de continuar governando, né? Tinham jogado o Brasil no abismo. A gente recomeçou ali fazer uma limpa, né? Colocando bastante gente na cadeia, isso foi até um pouco antes com o Moro, colocando bastante gente na cadeia. Então ali começou-se um processo de limpeza, começou-se a remover alguns entulhos para poder arquitetar um projeto mais consistente de reconstrução no Brasil. Foi iniciado com o Temer, foi dando continuidade de maneira bastante consistente com o Bolsonaro, mas a turma dos empreiteiros voltou e colocou a casa abaixo. A gente vive hoje de novo esse problema de demolição e, como eu disse, temos que remover o entulho para retomar uma obra que realmente ofereça ao brasileiro um teto seguro, instalações confortáveis, enfim, um horizonte mais promissor, mais decente para o brasileiro. E para fechar, eu queria trazer aqui uma das leis do poder, que é um tema que a gente vai abordar futuramente num curso exclusivo aqui para os nossos consumidores. Eu queria trazer uma das leis que falam diretamente sobre essa questão de remover o entulho, fala dessa analogia, só que de uma outra forma. E nesse trecho do livro, que é o livro As 48 Leis do Poder, que eu já comentei aqui, a lei número 15 fala: aniquile totalmente o inimigo. Todos os grandes líderes, desde Moisés, sabem que o inimigo perigoso deve ser esmagado totalmente. Às vezes, eles aprendem isso da maneira mais difícil. Se restar uma só brasa, por menor que seja, acabará se transformando numa fogueira. Perder-se mais fazendo concessões do que pela total aniquilação. O inimigo se recuperará e guerreará com vingança. Esmague-o física e espiritualmente. Então essa lei é muito clara, essa lei tem tudo a ver com o que a gente está falando, que a gente precisa realmente remover esse entulho. Então a proposta aqui é o primeiro passo: tirar de cena essa gente que atrapalha o Brasil. Essa gente que só constrói desordem, essa gente que só semeia discórdia, essa gente que engana o povo. Trazendo para nossa analogia, aniquilar o inimigo é a mesma coisa que remover o entulho. Se nós não removermos o entulho, de que forma nós vamos conseguir deixar o terreno pronto para iniciar a construção de um novo Brasil? Então a tarefa número 1 é simplesmente remover esse entulho. E importante, como disse a lei, não pode haver concessões. As concessões abrem espaço para que o inimigo reapareça, para que o inimigo reacenda a fogueira e traga problemas para o nosso plano de recuperação e plano de crescimento. Valeu, muito obrigado aí pela companhia, um grande abraço e até a próxima.